Me parece que o cenário econômico do Brasil é realmente muito catastrófico. Nesse vídeo eu quero analisar alguns dados, alguns fatos, deixando qualquer fanatismo político de lado. Nós vamos analisar números da economia no Brasil para você entender para onde que o Brasil está caminhando. Porque parece que a gente está vivendo um país que a economia é uma bomba relógio que está prestes a explodir e ao invés de tentar impedir essa explosão, o governo está lá tentando acelerar esse prazo, né? Deixar cada vez mais perto dessa explosão e destruir realmente a economia do Brasil. Parece que a gente está vivendo num carro que o governo Lula é o motorista, a gente está vendo um muro na nossa frente e ao invés de tentar desviar desse muro, a gente está simplesmente apertando o pé no acelerador e chegando cada vez mais perto e mais rápido em cima desse muro, que o impacto vai ser cada dia que passa maior. E esse primeiro gráfico ilustra muito bem isso, né? Quando a gente fala que o Brasil está passando por uma crise de confiança, que o dólar disparou, ultrapassou e assim, tá correndo rumo aos R$7, não é à toa. As pessoas estão tirando dinheiro do Brasil simplesmente por conta de uma única palavra, que é a crise fiscal, que a gente vai analisar todos esses números nesse vídeo aqui. Mas basicamente esse primeiro gráfico mostra um pouco disso também, né? É a percepção que o mercado tem em relação à economia. Ou seja, quando as pessoas enxergam um risco maior em algum investimento, por exemplo, você só vai investir naquele ativo se a expectativa de retorno for maior. Então, quando a gente está pensando em investimentos, por exemplo, títulos públicos aqui no Brasil, que seria ali o Tesouro Direto, ou então investidores institucionais estrangeiros querendo colocar dinheiro aqui no Brasil, comprando títulos públicos, eles só vão emprestar o dinheiro agora que a percepção de risco está muito maior a partir do momento que o governo paga uma remuneração maior. Então, quando a gente olha a curva de juros no final de 2023 e compara com a 2024, a gente vê esse cenário completamente assustador, né? A gente estava aqui com um cenário entre 2025 e 2026 na casa de 9% ao ano, subiu para 16%. E mesmo na taxa de longo prazo, a taxa está muito maior do que estava antes. Estava chegando ali, tendendo a 11% e agora está na casa dos 13%. Ou seja, em todos os vencimentos dessa curva de juros ali, pensando nesse prazo ali de 5 anos, a gente teve uma elevação dessa curva, ou seja, é um nível de crise de confiança muito forte e uma mudança de cenário muito forte que a gente teve também de um ano para o outro. Parece que no início do ano as pessoas estavam realmente muito otimistas com o governo Lula, que parecia que o cenário ia mudar. Eu até já fiz vídeos, inclusive eu postei um vídeo esse ano aqui no canal falando o que eu tinha falado lá antes das eleições e foi exatamente o que aconteceu. Mas o fato é o seguinte, a crise fiscal que a gente está vivendo nada mais é do que o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa cortar os gastos para controlar o crescimento da dívida. Por quê? Chegou um momento que o governo não tem mais de onde tirar dinheiro para gastar e ele começa a usar o dinheiro do endividamento. Então ele imprime mais dívida, pega mais dinheiro com dívida para poder gastar. E isso vai aumentando o endividamento do país, vai aumentando o risco e a gente vai te provar isso neste vídeo aqui com base em números, né? Então o cenário é esse, o governo está gastando mais do que arrecada ano após ano. Qual que é o problema disso? O governo não consegue muitas vezes controlar esses gastos. Igual vocês estão vendo nesse gráfico aqui, o percentual de gastos obrigatórios do governo está crescendo a cada ano que passa e já chegou em 91% do PIB. Ou seja, 91% de tudo que o governo gasta vai para despesas obrigatórias ali primárias de educação, saúde e previdência. Ou seja, se são despesas obrigatórias que estão ali por lei que o governo não pode reduzir, se a gente tem um cenário que o governo precisa cortar gasto, de onde que ele vai cortar? Ele tem só 9% dos seus gastos totais ali que ele consegue ter minimamente uma flexibilidade. E esses 91%, a gente sabe primeiro que despesas com saúde e educação aqui no Brasil, parece que só de gastar mais o governo está investindo em educação. Só que de nada adianta gastar tudo isso se a gente não tem retorno também. Educação pública não é de qualidade, então não é a métrica correta a gente avaliar que o governo está investindo mais ou menos em educação com base simplesmente no percentual do PIB que ele gasta. Então quando a gente olha ali saúde e educação, estão ali na casa dos 30% da receita que o governo tem, então acaba que fica muito engessado, né? A gente não tem muito para onde correr. E o cenário vai piorando a partir do momento que a gente abre também essa distribuição de gastos aqui e a gente vê que 42% de tudo que o governo gasta vai simplesmente para benefícios previdenciários. Ou seja, o governo taca impostos na população, isso prejudica e freia a economia, a produtividade da economia como um todo, e 42% dessa arrecadação o governo utiliza simplesmente para pagar despesas de previdência. E o cenário fica ainda mais assustador quando a gente vê que, primeiro, sobre essa questão da previdência, né, a gente tem as vinculações com o ganho real ali do salário mínimo, ou seja, se a cada ano que passa os pagamentos precisam crescer a uma taxa acima da inflação, esse cenário vai ficando cada vez mais pressionado ali ao longo do tempo, né? Então, esse percentual de 42% vai ficando cada vez pior ali ao longo do tempo. E se a gente olha justamente essa parte
parte ali dos benefícios que o governo paga, né, mais de 100 milhões de pessoas recebem qualquer tipo de cheque do governo, tanto beneficiários de previdência, Bolsa Família, servidores, ou seja, quase metade da população está ganhando dinheiro do governo, que está sendo sustentada pela outra metade da população. Esse número está crescendo também bastante nos últimos anos, já soma ali 1,6 trilhão de reais, que é 15% do PIB. Na Previdência, 40 milhões de pessoas recebendo os benefícios, abono 25 milhões, Bolsa Família 21 milhões e tem todos esses outros aqui. Então, totalizando aqui quase 104 milhões de pessoas, com um custo total de 1,6 trilhão de reais todos os anos. Não tem como a gente ficar otimista com um cenário desse, né? Metade da população recebendo, simplesmente mamando ali na teta do governo, e sem falar que os outros gastos obrigatórios também, a gente tem aquela regra de vinculação da receita também, né? A cada 100 reais recebidos, igual eu comentei, de arrecadação com impostos, 30% vai para saúde e educação, e isso gera aquele desincentivo pela qualidade do gasto público. O governo não tem interesse nenhum em melhorar a eficiência dessa alocação, porque já basta alocar ali aqueles 30%, né? E quando a gente olha, então, as formas que a gente tem, primeiro, o governo não tem como gastar menos. Então, a única forma que sobra é arrecadar mais. E o Haddad vem tentando fazer isso e a população já está completamente esgotada de impostos atrás de impostos. Não é à toa que no final do ano começaram a surgir aquele tanto de meme de impostos do Haddad, né, do taxade. Então, a gente chega num conceito que todo estudante de economia descobre ali nos primeiros períodos da faculdade, que é o conceito de curva de Laffer, que basicamente a arrecadação do governo vai aumentando na medida que o percentual, a carga tributária vai aumentando. Só que chega um determinado momento na economia que não adianta mais a gente aumentar essa carga tributária, porque vai desincentivar tanto a economia, a produtividade, que as pessoas vão começar a parar de produzir, vão mandar dinheiro para fora e a arrecadação começa a reduzir. Então tem um certo ponto ótimo de arrecadação de carga tributária que, igual o Haddad já falou, parece que ele não fez uma faculdade de economia, né? E ele parece não conhecer esse conceito, porque ele continua aumentando impostos atrás de impostos, tentando aumentar a arrecadação para o governo continuar gastando o que está gastando. Só que a gente olha aqui, a gente já tem uma evolução da carga tributária ali, aqui no Brasil, de cerca de 33%. Então, 33% do PIB, né? Já está ali muito acima da média dos países emergentes de 26%. Ou seja, não tem como sustentar muito mais um aumento de carga tributária. A população já está de saco cheio, não suporta mais. Então, se a gente não consegue economizar gasto, não consegue arrecadar mais, a única forma que o governo tem de gerar mais dinheiro para poder gastar é se endividando cada vez mais, pegando mais dinheiro emprestado para poder gastar e joga essa bomba relógio mais para frente para o próximo presidente. Então, quando a gente olha aqui a dívida bruta do governo em percentuais do PIB, tirando ali aquele ápice durante a pandemia, que foi um cenário completamente anormal em relação aos últimos anos, a dívida já ultrapassou as máximas pré-pandemia e está chegando aqui a 80%. Então, a dívida bruta do Brasil representa quase 80% do PIB. E quando a gente olha ali o PIB brasileiro, 8% desse PIB vai simplesmente para pagamento de juros. Ou seja, o cenário não é muito favorável aqui no Brasil mesmo não. Então é realmente bem preocupante esse cenário que a gente tem aqui no Brasil. Me conta aqui nos comentários o que você está pensando disso tudo, né? Não é à toa que é importante a gente dolarizar o nosso patrimônio. O Brasil tem simplesmente uma crise contratada pela frente, a gente já assinou, parece, o contrato, já emitiu a nota fiscal, só falta o nosso pedido chegar nos próximos anos, a não ser que a gente mude completamente esse cenário, né? Tenha realmente uma reforma administrativa, uma reforma tributária, que inclusive tentaram fazer uma certa reforma tributária aí, mas ao invés de cortar os impostos, eles simplesmente tentaram simplificar. Já é minimamente um avanço ali, mas enquanto o mercado estava esperando de fato uma reforma de cortar impostos, de melhorar essa eficiência tributária aqui no Brasil, a gente não teve um cenário tão positivo assim, né? Foi quase que um banho de água fria para todo mundo que estava esperando um cenário ainda mais otimista. Então, para você que investe o seu dinheiro, tem dinheiro guardado, se proteja, proteja da inflação, proteja contra a desvalorização do real, tenha dólar na sua carteira, porque se o cenário continuar do jeito que tá, vai ser bem preocupante o que a gente vai viver nos próximos meses e talvez a gente tenha, de fato, igual o Lula sempre quis, né, o maior programa de transferência de renda da história. Os pobres vão ficando cada vez mais pobres e os ricos que têm dinheiro guardado vão ficando cada vez mais ricos porque eles sabem como investir, eles podem comprar títulos protegidos da inflação, podem comprar dólar e proteger o seu poder de compra em moeda forte. Já o pobre simplesmente vai ver mais impostos sobre o seu alimento, o dólar encarecendo, a inflação corroendo completamente o seu poder de compra. Então, você precisa
precisa realmente investir o seu dinheiro e se proteger, porque igual eu comentei, o cenário não parece ser muito favorável para os próximos anos. Se você quiser minha ajuda para se proteger, investir o seu dinheiro ali nesse cenário, comprar um pouco de ativos dolarizados, proteção da inflação também, e toda uma estratégia completa, um planejamento financeiro para te ajudar a chegar nos seus objetivos, preencha o primeiro link aqui na descrição, tem um formulário lá, só colocar seus dados, eu vou pessoalmente entrar em contato com você ou então alguém da minha equipe, a gente marca uma reunião, te apresenta a nossa metodologia de trabalho, a nossa filosofia de investimentos, e você gostando do que a gente vai te apresentar, essa proposta de alocação, a gente fecha uma parceria de consultoria para a gente acompanhar a sua carteira e garantir que seus investimentos estão dentro do planejamento, estão dentro do rumo ali, para te garantir toda essa proteção de todo esse cenário que a gente está vivendo. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco sobre esse cenário para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.